Fala galera, esse é o canal Física 2.0. Eu sou o professor Davi Oliveira e essa é a minha aula de número 2 sobre as leis de Newton. Nessa aula de hoje nós vamos ver a segunda lei de Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Tem muita coisa importante, essa aula de hoje é rica em detalhes. Vamos ver também a força-peso, separa aí o caderno, separa um rascunho para você notar que tem muita coisa importante para a gente ver na aula de hoje. Quer conferir isso tudo? Então roda a vinheta aí que é rapidinho. Show de bola, pessoal! Então, na aula de hoje é segunda lei, né, professor? É isso aí, segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, tá? Bom, aqui em azul vem uma parte importante da aula de hoje, ó. Vamos ler com cuidado, com atenção. Se Fr é a resultante das forças que agem em uma partícula, então, em consequência de Fr, a partícula adquire na mesma direção e no mesmo sentido da força, uma aceleração A, cujo módulo é diretamente proporcional à intensidade da força. Ou seja, a primeira coisa importante aqui é você entender que se a aceleração está na horizontal, a força também vai estar. Se a aceleração está para a direita, a força também vai estar para a direita. Elas sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, professor. Isso são grandezas vetoriais, né, Davi? Eu já vi aí que tem uma setinha aí em cima. Você viu, né? É uma grandeza vetorial, a aceleração e a força, exatamente, são grandezas vetoriais. Davi, cara, eu odeio esse negócio de vetor. Vetor e eu, nada a ver. É mesmo, é? Vetor é o O, né? Não fique tranquilo que eu vou fazer uma playlist só sobre vetores, botar aqui no canal, depois eu boto um card aí, assim que essa playlist estiver pronta. Aí você clica e tira todas as suas dúvidas sobre vetores, você não vai ter mais medo de vetores não, tá legal? Tá bom, professor. Então são grandezas vetoriais? São. Tem a mesma direção e o mesmo sentido? Isso. Então a força resultante, ela faz com que a partícula adquira aceleração, tá? Cujo módulo é diretamente proporcional à intensidade dessa força. Então, como é que eu escrevo isso matematicamente? Essa é a única lei de Newton, cara, das três. Inércia, que é a primeira lei, princípio da dinâmica, que é a segunda, e ação e a reação, que é a terceira. Essa é a única que tem uma expressão matemática. É mesmo, Davi? Poxa vida, as outras é só conceito, então, isso. Inércia nós gravamos na aula 1, caso você não tenha visto, depois você assiste lá. E na aula 3 eu falo de ação e reação, que é a terceira, é só conceito. Essa não, essa tem uma expressãozinha matemática que vai ser largamente utilizada nessa playlist que eu estou fazendo aqui. Professor? Por quê? Porque vai chegar um momento em que a gente vai ter aplicações das leis de Newton. E aí, força resultante igual a massa vezes aceleração, bomba, né, professor? Isso, vai bombar mesmo, vai bombar. Tá legal? Tá bom, professor. Então, Fr, dependendo do livro que você tem aí na sua casa, vai ser só F. Professor? Fr ou F, tá? F ou Fr vai ser o quê? A força resultante, tá? Se tiver só F, tá valendo também. Tá valendo? Tá valendo. Então tá. Fr, força resultante, isso. M, massa, isso. A, aceleração. Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Professor, essa expressão é tão tranquila? Sim, é tranquila. Vejam, a massa em quilograma, então se tiver em grama, você passa para quilograma. A aceleração sempre vai estar em metro por segundo ao quadrado. Sistema Internacional de Unidades, né, professor? Isso. Força resultante em N. N de quê, professor? De Newton, né, cara? Isaac Newton, isso, exatamente. N de Newton, tá? Qualquer tipo de força, sempre Newton. Tá bom? Tá bom, Davi. Davizinho, cara, eu tô ali começando na física agora, tô ali no 8º, 9º ano, comecei a ver, abri a porta, eu tô só olhando pela brecha ainda, né? Não tô entendendo nada desse negócio de vetor, essas setas aí em cima. Não, fica tranquilo, para você que tá começando aí agora, teu professor vai te cobrar coisas simples, coisas básicas, tá? Não fica assustado não. Ele vai cobrar aqui que você saiba quem é quem,
quem é a força. Professor, essa letra significa força resultante, isso. Vai cobrar de você saber essas unidades. A força resultante é em quem? Newton, não é si. A aceleração é em quem? Metro segundo ao quadrado. Tem 3 incógnitas aqui. Ele vai te dar 2. Vai pedir para calcular o que está faltando. É, professor? Só isso? É, só. Vai te dar a massa e a aceleração. Calcula a força resultante. Você vai lá. Multiplica e calcula. Vai te dar a força, vai te dar a aceleração. E vai pedir a massa? Isso. Aí você vai lá, calcula e acha a massa. Coisas simples. Tá legal? A gente vai ver isso. Daqui a pouco eu boto um exemplo para você que está começando aí, caminhando aí. Tá legal? Tá engatinhando na física aí. Vai ter uns exemplos hoje bem básicos aqui pra gente fazer. Tá legal? Nas aulas futuras a gente vai subindo o nível, como eu sempre faço aqui no canal. Tá? Para você que está estudando para algum concurso, caso tenha aí no seu livro ou no seu concurso, professor, eu fiz umas provas anteriores aqui e a força não estava em Newton, não, estava em quilograma-força. Não tem problema, as duas unidades elas se correlacionam dessa maneira aqui. 1 kgf, 1 quilograma-força, equivale aproximadamente a 9,8 newtons. Então, se você achou 100 newtons, com uma regra de 3, você passa para quilograma-força e vice-versa, caso seja necessário na sua questão. Você fica com isso aí, anota isso aí que é importante, tá? Para você que, dependendo do concurso, você conhece o concurso que você quer fazer. Então, se você sabe que isso é importante para você, anota, porque você vai precisar dessa regra de 3 aqui, dependendo das opções, se tiver em kgf ou se tiver em newton, é necessário converter, tá? Bom, e no sistema internacional? Não, no sistema internacional você segue aqui o padrão N, força é sempre em Newton, né, professor? Isso, força sempre em Newton, tá? Talvez esse seja essa aula, galera, quando eu trabalho com essa aula em sala, eu sempre costumo aproveitar esse gancho, aproveitar o link. Eu trouxe até um negócio aqui pra gente hoje. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Calma aí que eu tenho que pegar um outro negócio aqui. Beleza, peguei já, pessoal. Então eu trouxe aqui pra gente até um negócio chamado dinamômetro. E professor, dinamômetro que nome feio. Mesmo, é feio pra caramba. Eu trouxe um negócio chamado dinamômetro porque eu sempre aproveito esse link dessa aula sobre a segunda lei de Newton. Eu aproveito esse gancho para falar de um negócio chamado força-peso e explicar para o aluno que na física peso é uma coisa e massa é outra coisa. E aí isso dá um nozinho logo no início da aula, mas depois esse nó se desfaz, aí o cara começa, era só isso, né? Era só isso. Pensei que era muito pior. Não, não é não. Então, daqui a pouco eu mostro isso melhor para vocês aqui. Então vejam, vamos aproveitar esse gancho, porque talvez seja o melhor momento para eu falar para vocês sobre a força-peso. E o que é a força-peso? Davi, cara, peso e massa não era a mesma coisa? Peso não é igual a massa? Depende, gente. Depende, professor? Depende. Depende do quê? Depende. Você está numa festa, está conversando com os seus amigos, está ali trocando uma ideia saudável, papapá. Galera, então, entrei na academia e tal. É mesmo, cara, legal, maneiro. Tô cuidando da saúde, show de bola. Aí o outro vai falar assim, eu não, cara, engordei 10 quilos aí. Tá feio o negócio do meu lado. Aí tá pesando quanto, maluco? Aí ele fala, tô pesando 120 quilos. É normal você falar peso igual a massa. Né, professor? No nosso dia a dia isso é normal. Todo mundo fala assim. Eu peso tanto. Você pesa quanto, professor? Eu peso 68 quilos. Né, Davi? Isso. Mas na hora da prova, não. Não, professor, não. Na hora da prova, essa brincadeira aqui acaba. E aí, professor, como é que eu tenho que pensar na hora da prova para não errar a questão? Bom, na hora da prova, pessoal, peso e massa vão ser coisas distintas. Davi? Isso. Peso vai ser uma coisa e massa vai ser outra. Massa vai ser aquilo que a balança mostra. Quer ver uma coisa interessante? Dependendo da idade que você tenha, se você já foi numa academia, se matricular, eu quero começar a malhar, né, pessoal? Isso. Você vai chegar na academia, o seu professor lá, o personal trainer lá, o camarada que está lá, o profissional que está lá, ele vai falar assim para você, olha, seu objetivo aqui, vamos supor que você queira ficar bonitão, fortão, para as meninas e tal. Aí você, seu objetivo aqui é ganhar massa muscular? É ganho de massa muscular? Não existe assim, eu quero ganhar peso muscular. Não existe isso. Não, né, Davi? Não existe essa conversa, não. Né? Não existe não, cara. Ganho de massa muscular, né? Isso, massa muscular. Então, começa a diferenciar essas coisas, principalmente na hora da prova, tá? Massa é aquilo que a balança te mostra quando você sobe nela, tá? É a quantidade de matéria do seu corpo. Isso, massa. Quantos quilos você tem. Aquela massa, a balança ela é calibrada, tá? Tem lá no Instituto de Peso Internacional, de Pesos e Medidas, tem lá o quilo padrão,
Tem uma porcaria lá, um cilindro lá, se eu não me engano, que é um quilo padrão. E fica lá no Instituto Nacional de Pesos e Medidas. E aquele quilo padrão serve para calibrar os outros quilos, né, ao redor do mundo, né, professor? Basicamente é isso. Então a massa é aquilo que a balança vai te mostrar. Tá, Davi, entendi. E o peso, para a física, é o quê? Peso de um corpo é a força de atração gravitacional exercida sobre ele. Traduzindo, você está aqui na Terra, né? Isso, planeta, Terra. Aí eu solto esse piloto, ele cai. Exatamente. Por quê? Porque a gravidade puxa ele para baixo. Tá, Davi. E que é a relação disso com peso? Peso é o que a gente chama de gravidade. Ah, é isso, Davi? Você está enrolando a meia hora para falar isso? Exatamente isso, cara. Peso, gravidade, força-peso, força gravitacional, força da gravidade, tudo isso é gravidade, cara. Então, o professor pediu para calcular o peso, ele está pedindo para calcular a gravidade. A força da gravidade com que a Terra puxa você para onde? Para ela, né, professor? Para baixo, né? Em direção ao centro dela. Exatamente isso, é isso aí. E como é que você calcula isso? Peso igual a massa vezes gravidade. Entendi. Então, Davi, então vou botar aqui, ó, Davi, cara, qual é a sua massa, Davi? Davi, a massa do Davi é 68 quilos. É mesmo? 68. Atualmente, né? No dia que eu estou gravando esse vídeo, 68 quilos. Tá bom, pessoal. E aí, Davi? E aí que se eu quiser calcular o peso, na hora da... Vamos supor que está lá uma prova lá, a questão da prova lá. Eu boto isso para os alunos lá. Vamos lá. Então, a massa do professor Davi é aproximadamente 68 quilogramas, certo? Adotando a aceleração da gravidade na Terra igual a 10, G igual a 10, determine a força-peso do professor Davi, ou simplesmente o peso do professor Davi. Então eu quero calcular isso aqui, ó. Professor, e isso? Professor, molezinha, né? Só fazer M vezes G e isso. Só multiplicar os dois? Exatamente. Qual dificílimo isso, hein, professor? Não. Né? M vezes G, então o peso vai ser igual a 68 vezes 10. Mas, professor, por que 680, né, professor? Isso. 680 o quê? Quilo? Não, professor. Peso ou qualquer tipo de força, N de Newton, né, Davi? Isso, N de Newton. Tá bom, professor, tá bom. Então... Por que esse G é 10, professor? Bom, aqui na Terra, gente, isso aqui é o símbolo do aproximado, tá? Aqui na Terra, o G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Professor, isso. 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Mas nenhuma questão vai mandar você usar isso, não. Não, né, professor? Eu nunca vi, só na faculdade. Mas fora, eu nunca vi uma questão. Adote G igual a 9,80665 metros por segundo. Não. Você já viu isso? Não, nunca vi. Em 12 anos, não, nunca vi. Em 12 anos de magistério, eu nunca vi. A maioria das questões vai mandar você usar 10 metros por segundo ao quadrado quando for o G aqui na Terra, tá? Uma ou outra questão ali, uma no meio de 100, vai mandar você usar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas a maioria 10, tá? Então, aqui na Terra, a aceleração da gravidade vale 10. Teu professor pediu para você calcular o peso de um corpo, você já sabe que tem que fazer qual conta? Peso igual a massa vezes gravidade. Isso. A massa sempre em quilo e a aceleração da gravidade, sendo a Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Percebam como essas duas fórmulas são parecidas. São parecidas, professor? São parecidas. Olha para cá. Olha para essa. F igual a M vezes A. Tô vendo, professor. Agora olha para essa daqui. Tô vendo, Davi, aqui tem M, né? Isso. Aqui o A é a aceleração, isso. Esse G também é a aceleração, né? Só não boto o A aqui porque é comum a gente botar G de gravidade. Aceleração da gravidade. Não é qualquer aceleração, não. É a aceleração da gravidade. Ah, tá, Davi. Tô vendo. Então aqui M vezes A, aqui também é como se fosse M vezes A. Isso. Só que é a aceleração, só que é G. Ah, entendi. Massa vezes aceleração nos dois casos. Isso. E aqui é uma força, né? Isso. Só que aqui é FR e aqui é força-peso. Mas a fórmula é a mesma. Vocês conseguem ver a semelhança? Consigo, professor. Consigo sim. Tá legal. Mas vai ter sempre aquela questãozinha. Deixa eu fazer de outra cor. Fazer de roxo, ó. Vai ter sempre aquela questãozinha que vai pedir para você calcular o peso do cara na Lua, em Marte, em Júpiter, sei lá mais aonde. Então, cuidado que às vezes o camarada ele pode Davi de novo. Só dá o Davi hoje, né, pessoal? Tá bombando. Pois é, qual é a massa do Davi? Davi tem 68 quilos. Entendam, a minha massa corporal, ela só muda
se eu fizer dieta, gente. Né, pessoal? Então, se eu for comer que nem um maluco, né, pessoal? Se eu comer que nem um louco, aí eu vou engordar, né, pessoal? Pois é. Ou se eu fizer uma dieta, aí você... Isso. Então, a minha massa é a mesma aqui na Terra ou na Lua. Né, Davi? Você me garante que não fez dieta daqui pra Lua? Não, não fiz não. Eu te prometo, tá bom, vou acreditar em você. Então tá bom. Então a minha massa é a mesma aqui na Lua? Exatamente. Tá. Mas o que muda então? Se por um acaso eu quiser calcular qual é o meu peso na Lua, será que vai dar o mesmo valor aqui na Terra? É claro que não, porque esse G, essa aceleração da gravidade é para a Terra. Davi? Na Lua não é o mesmo valor? Não, não. Então tô ligado. Na Lua vai ser outro valor? Vai ser quanto, professor? 1,6. Davi, entendi. Em Marte, outro valor? Isso. Em Júpiter, um outro valor? Exatamente. Em cada lugar do universo, esse G vai mudando. Entendi, professor. Então, quando eu calcular, por exemplo, aqui em roxo, o meu peso na Lua, eu faria aqui a mesma conta, M vezes G, só que no lugar, o M continua sendo 68, só que no lugar do G, eu vou colocar 1,6. Tá, Davi, entendi. Então vai ficar... Eita, caramba, 6 vezes 8, 48... 108,8. Se eu não me engano é isso. 6 vezes 8, 48. 108,8 newtons. Então, se eu quisesse calcular o meu peso na Lua, ia dar um valor bem menor do que o meu peso na Terra, né, professor? Foi porque a minha massa mudou? Não, a minha massa continua sendo essa. Cuidado com essas pegadinhas, tá? Tem questão teórica sobre isso. A massa do corpo continua a mesma aqui na Lua? O peso continua o mesmo? O que muda? Muda o peso. Muda o peso porque o peso é massa vezes gravidade. Então, mudando a aceleração da gravidade no local, é óbvio, vai mudar a força-peso, que é a força com que aquele corpo está me puxando para baixo. Ou seja, a Terra me atrai, me puxa com a força de 680 newtons, né, professor? Isso, eu estou acostumado com isso já. Beleza, aí eu vou para um lugar que me puxa só com 108 newtons, bem menos, né, professor? Isso, 108 newtons. Qual vai ser a sensação que eu tenho? Minha estrutura corporal está acostumada a ser puxada com 680. Eu vou para um lugar que é só 108, eu vou me sentir muito mais leve, né, professor? Exatamente. Não é que a minha massa mudou, não, continua sendo 68. O que mudou é a força que eu estou sendo puxado para baixo. Agora eu sou puxado com menos intensidade. E qual vai ser a minha sensação? Que eu estou ali, flutuando, né, Davi? Exatamente. Que eu estou mais leve. Vou dar um impulso ali, né? Isso, super-homem. Parar na casa do cacete, né, Davi? Isso, vou parar lá e na casa do cacete. Davizinho, cara, pode falar besteira aí, mostra aquele negócio, tá? Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Isso aqui, galera, é um dinamômetro, tá? Quando eu pendurar isso aqui, esse cara, ele vai me mostrar qual é a força-peso desse cara, o peso dele. É mesmo, professor? Em newtons. Isso aqui, gente, está graduado em newtons. É claro que tá muito miudinho os números aqui, talvez nem dê para ver aí na câmera. Na edição é que eu vou ver, ele está graduado em newtons e ele vai até 5 newtons. Na edição é que eu vou ver se está aparecendo alguma coisa aí para vocês. Mas acreditem em mim, ele vai até 5 newtons. Tá? E aí eu vou pendurar esse cara aqui e vou dizer para vocês quanto está marcando. É importante, quando você for fazer essa medição, manter mais ou menos na mesma reta do seu olho o que você está vendo, para evitar o erro de você estar olhando de cima para baixo ou de baixo para cima e acabar vendo o valor errado. Então você mantém na linha dos seus olhos, tá legal? E aqui eu estou vendo quanto? Professor, eu estou vendo 2. Tá? Acreditem em mim, eu estou vendo aqui o número 2. Como isso está graduado em newtons, significa que o peso dessa chumbada aqui vale 2 newtons, professor? É isso que eu estou falando para você. Então, esse dinamômetro, ele está me mostrando que o peso dessa chumbada vale 2 newtons. Estamos sem espaço, né? Pessoal, vê se você quer anotar alguma coisa aí, dá um pause aí que eu vou apagar essa parte aqui, tá? 2 newtons, isso. O peso do chumbo aqui que está na minha mão tem 2 newtons. Peso igual a 2 newtons. Tá legal, professor? Então, a partir de hoje, quando você estiver lendo lá uma questão, um dinamômetro de bibibi, bababá, aí você já sabe que é essa piroquinha aqui e que ela mostra força. Né, Davi? Isso, mostra newton.
Tá. Sabe onde você pode ver um negócio parecido com esse? Já eu termino a conta aí. É o seguinte, você pode ver um negócio parecido com esse, sabe onde? Hortifruti, mercado, em que você vai ter lá tipo uma balança, na verdade lá é a balança mesmo, parecida com essa, né, professor? E isso é a mesma história. É o mesmo princípio, professor, da balança e do dinamômetro, é o mesmo princípio. Você vai ter lá uma balança, tipo uma mola grandona assim, né, professor, grossa assim, isso, pendurada lá no teto, né, isso. E aqui um prato, isso. Aí você pega a melancia, vai e bota lá, e vê quantos quilos aquela porcaria tem, né, professor? 5 quilos, é isso, a parte, a metade aí que eu quero só... Tá, então aí é o mesmo funcionamento, é o mesmo funcionamento. Só que lá tá graduado para te mostrar em quilo e aqui tá graduado para te mostrar em Newton. Entendi, professor. Ele veio de fábrica com padronizado para me mostrar o peso, isso vai mostrar o Newton. E lá, no caso da balança, foi padronizado na fábrica para já descontar a aceleração da gravidade. Isso, aí vai mostrar a resposta em quilo. Exatamente. Mas o princípio é o mesmo, é isso que eu quero que você perceba. Não precisa ficar assustado quando você estiver lendo questões que tem dinamômetro, não, tá legal? Não precisa ficar bolado com isso, não. Ah, não, né, Davi? Eu tinha medo desse negócio de dinamômetro. Não, não quero, não. Ó, então eu já sei que o peso ali é 2 newton, né? Isso. Eu quero saber qual é a massa dele. Isso, Davi, isso. Aí a gente vai botar o G valendo quanto? Vamos botar valendo 10, gente. Vamos botar valendo 10. Ah, então tá bom. G igual a 10? Isso, G igual a 10. Metro por segundo ao quadrado. Como é que eu vou achar? Do mesmo jeito que eu fiz essa conta aqui. Peso igual a massa vezes gravidade. Não vou inventar nada. Professor, a gente gosta de inventar, né? Vocês gostam, né? Eu penso que eu sou inventor. Pois é. Então, peso igual a massa vezes gravidade. Isso. É a fórmula do peso? Isso. Quanto vale o peso? Davi, cara, vale 2. Isso. Quanto vale a massa? Não sei. E a gravidade? 10. Vou passar para cá dividindo, né? Isso. Vamos dividir um pelo outro? 2 dividido por 10 não dá 0,2? Isso, 0,2. Tá. A massa é em quê? Davi, cara, a massa é em quilo. Isso. Está escrito no quadro, professor. Exatamente. Massa em quilo. Então, essa chumbada tem aí aproximadamente 0,2 quilos. Exatamente. Vamos passar para grama? Davi, cara, eu não lembro não. É só lembrar que o carro vale 1000. Ah, o K vale 1000, né, professor? Isso, 1 quilograma são 1000 gramas. Entendi, gente. O K, gente, ó. Deixa eu botar aqui desse lado aqui, ó. 1 quilograma. Isso aqui é bom pro pessoal que... Ó, 1 quilograma. O K vale 1000. 1 quilograma são 1000 gramas, porque esse K vale 1000. Ah, tá, Davi. 2 quilogramas. 2000 gramas. Entendi, professor. Entendi. Então quer dizer que quando o camarada tem... Ó, então vou passar para quilograma, ó. Vou passar para grama, ó. O K não vale 1000? Isso, para eu colocar 1000 aqui, eu não tenho que andar 3 casas com a vírgula? Exatamente, professor. Então isso aqui vai virar 200 gramas? Exatamente. Toda vez que você esquecer que o K vale 1000, é só você lembrar lá, ó. Primeiro você tem que me seguir no Instagram do Física 2.0. Inclusive, eu quero mandar um abraço. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo lá do Instagram, que essa aula aqui fiz até uma enquete lá. Qual vai ser a próxima aula do canal? Pessoal, Leide Newton, professor. Leide Newton. Um abraço, um beijo no coração de toda a galera que me segue lá no Instagram. Mas por que eu estou falando disso? Porque o Instagram é um dos aplicativos que segue esse padrão. Por exemplo, fulano tem 20k seguidores. Significa que ele tem 20 mil seguidores. Ciclano tem 50k seguidores. Significa que ele tem... Ah, professor, o mesmo K que é usado lá é usado aqui? Exatamente, gente. O K vale 1000. Não esquece isso não. Tá legal, pessoal? Então deixa eu apagar isso aí tudo para a gente fazer os nossos exemplos, que esse vídeo vai ficar muito extenso, já está até grande demais. Então a gente vê aqui alguns exemplos básicos e depois a gente finaliza a aula. Vamos lá. Nas figuras abaixo, representamos as forças que agem nos blocos. Todos de massa igual a 2 kg, determine, em cada caso, o módulo da aceleração desses blocos. Então, em todas essas figuras aqui em preto, nós temos que calcular qual é a aceleração do bloco. Em todos eles têm massa igual a 2 kg. Perfeito. Então, vamos lá. Esse tem 2 kg, esse tem 2 kg, todos eles têm 2 kg, tá? E aí, professor? E aí que eu quero calcular qual é a aceleração deles. Primeira coisa é você lembrar, anotar aqui, tá? Um espacinho aqui do lado. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? É a resultante de todas as forças que atuam no corpo. M é a massa, que eu já sei que é 2 kg. E A é o que eu quero descobrir, que é a aceleração. Tá. No primeiro caso aqui, no primeiro bloco aqui, eu só tenho uma força. É o F1, né, professor? Isso. Tem mais alguma? Não, não tem, professor. E aí? E aí, como eu só tenho uma força atuando nesse corpo, que vale 4, é esse 4 que eu vou colocar aqui. É mesmo, Davi? Isso, esse 4 entra aqui.
Ah, tá. Então tá. Então fica assim, 4 é igual a massa vezes aceleração? Isso. E a massa vale 2. 2 vezes A. Agora divide essas duas coisas. Professor, A igual a 4 dividido por 2? Isso. 4 sobre 2. A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, gente? Facinho, né? Facinho, professor. Então, é assim que o meu professor vai me cobrar, assim, no início, quando eu estou começando a estudar essa matéria? Isso. É isso aí que vai cair na sua prova. Tá legal? Para você que está começando agora. Tá bom, tá vendo? Então, aqui ficou meio ruinzinha essa setinha, mas eu tenho as duas setinhas empurrando esse bloco para a direita. As duas, professor? Isso. As duas estão indo para a direita. As duas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Tô vendo, professor. Elas estão ali se unindo, né? Elas estão juntando forças para fazer essa tarefa, né, professor? Isso. Elas estão juntinhas ali, as duas empurrando para a direita, na mesma direção e no mesmo sentido. Quando eu tenho duas forças, dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, somando forças juntos, a gente soma esses dois caras. Soma, professor? Isso, a gente soma. Então, o F1 vale 4 e o F2 vale 3. Quanto vai dar, então, a força resultante? Davi, cara, força resultante igual a massa vezes aceleração. Isso. Quanto vai dar a força resultante? É a soma dos dois, professor? Isso, é isso aí. 4 mais 3, 7. Então, é esse 7 que eu coloco aqui no lugar da força resultante? Sim, é isso que eu quero que você entenda. 7 é a força resultante. Ah, então tá bom, professor. Igual a massa vezes a aceleração? Isso. E a massa é 2. Isso. Divide essas duas coisas. A igual a 7 dividido por 2. A igual a metade de 7. 3,5, professor? Isso. 3,5 metros por segundo ao quadrado. Show de bola. Agora nós temos nossa situação aqui embaixo. Vejam, o mesmo bloquinho ali tem massa 2 kg, só que agora tem 3 forças, né, professor? Isso, F1, F2 e F3. Tá. Recebam que F1 e F2 estão na mesma direção e no mesmo sentido. Estou vendo, professor. As duas estão aqui se unindo para a direita, né, professor? Isso, se somando aqui para a direita. E F3 é do contra, né, Davi? É aquele cara do contra. Todo mundo quer empurrar o bloco para a direita e ele fala, não, eu vou empurrar para a esquerda. Isso. E aí, Davi? Ele está ajudando esses dois? Ele está somando forças com esses dois? Davi, cara, não tá não. Ele tá indo contra esses dois. Então a gente diminui ele exatamente. Então, dois vetores aqui no mesmo sentido a gente soma. E esse cara aqui que tá do contra, que tá no sentido oposto, a gente subtrai. Então, a força resultante vai ser quanto, professor? Calma aí, vamos ver aqui, ó. Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. No lugar da força resultante, eu vou colocar quanto então, professor? Esses dois não estão somando forças? Não estão no mesmo sentido? Sim, Davi. Isso. 4 mais 3, 7. Show. E aquele cara que está no sentido contrário? A gente diminui? Exatamente. Sentidos opostos você diminui. Esse cara não está ajudando em nada. Ele está subtraindo, né, Davi? Isso. 4 mais 3, 7. 7 menos 2, 5, né, Davi? Isso. Então, no lugar da força resultante eu coloco 5? Exatamente. Não esquece que a massa vale 2. Divide essas duas coisas. A igual a 5 dividido por 2, A igual a 2,5, né, Davi? Isso, metros por segundo ao quadrado. Legal. E para finalizar, nós temos aqui dois carinhas formando ali 90 graus, né, professor? Isso. Nesse caso, pessoal, quando eles formarem 90 graus, você não vai somar nem diminuir. Essa regrinha de somar ou diminuir vetores, no caso ali a força, que é um vetor, é só para quando tem o mesmo sentido ou sentido contrário. Mesmo sentido soma, sentido contrário diminui. Quando eles estiverem formando 90 graus, você aplica Pitágoras. Tá legal? Pitágoras Davi? Isso, Pitágoras. A gente resolve aplicando... Opa, ficou legal, ficou. Aplicando o teorema de Pitágoras. É mesmo, professor? Isso. A força resultante, o vetor resultante, ele está bem aqui no meio. É, Davi? Isso. E aí você tem aqui um triângulo. Se você reparar, você tem aqui um triângulo retângulo. Ó. Tô vendo, professor. Então, eu tenho um cateto que vale 3. Isso. Esse pedaço não é igual a esse? É, professor. Então, essa medida aqui, ó, vale 4. Um cateto vale 3. O outro vale 4, Davi? Isso. E eu quero calcular a hipotenusa exatamente isso. Tá legal? E como é que eu faço isso? Pitágoras.
Finge que aqui é a força resultante, eu vou chamar de x, tá? Por enquanto, tá? X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. X é igual a 25. X ao quadrado. X é igual a raiz de 25. Deixa eu trazer para cá para cima, vai ficar melhor. X é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a 5 newtons. Então, isso aqui é até um triângulo pitagórico, né, professor? Isso, 3, 4, 5, isso. Então, a força resultante vale 5, professor? Isso. É só finalizar agora? Exatamente. Força resultante igual a M vezes A. Quanto vale a força resultante, Davi? Cara, é o 5, né? Isso, 5. Quanto vale a massa? A massa é sempre 2. Isso, 2 vezes A. Então, A é igual a 5 dividido por 2. Isso vai dar o mesmo resultado aqui, né? 5 dividido por 2, 2,5. Isso, 2,5 metro por segundo ao quadrado. Tá legal? Tranquilo? Esse primeiro exercício é bem tranquilo. É para você ir abrindo a mente aí nessa matéria. Daqui a pouco isso aqui fica um pouquinho mais complexo. A gente vai desenhar ali força-peso, força normal. Mas força normal é um negócio que eu ainda vou explicar para vocês. Depois a gente vai desenhar ali força de tração, força de atrito. Aí começa a festa, né, professor? É, a festa. Davi, cara, você hoje tu tá vendo festa aí. Pois é. De roxo aqui é o número 2. Qual é a força resultante que atua em uma partícula de massa meio quilo e aceleração 2 metros por segundo ao quadrado? Então, eu quero calcular a força resultante, né, professor? Isso. Mera aplicação da segunda lei de Newton. Isso. Quero calcular a força resultante. A massa vale meio e a aceleração vale 2. Isso. Força resultante é igual a 0,5 vezes 2. Ah, professor, que coisa fácil. É fácil. Força resultante, então vai ser 0,5 vezes 2 é 1, né, Davi? Isso, 1 newton, tá? Esse 1 tá horrível. Tá bom, pessoal? Então, 1 newton. Então, fica com isso na cabeça. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Eu sempre dou esse macete para os meus alunos em sala. Bom, vamos finalizar aqui o exemplo 3. Um corpo de massa 100 kg possui um peso igual a pontinho, 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 newtons na Terra e pontinho, 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 newtons em Júpiter. Adote G da Terra, aceleração da gravidade na Terra, 10. Aceleração da gravidade em Júpiter, J de Júpiter. Aceleração da gravidade em Júpiter, 25. Tá bom, professor. Então, agora a gente vai fazer aquele exercíciozinho da força-peso. Isso, vou fazer aqui em laranja, ó. Peso igual a massa vezes gravidade, né, professor? Isso. Eu quero calcular os dois. Começa pela Terra, Davi. Tá bom. Peso é igual. Qual é a massa do cara? 100 quilos, professor. Isso. E a gravidade na Terra, Davi, é 10. Exatamente, 10. Então, o peso desse cara é igual a 1000 newtons, professor? Exatamente. Então, o peso dele é igual a 1000 newtons na Terra. Show de bola. E quantos newtons em Júpiter? Vamos ver aqui. Deixa eu separar aqui para a gente fazer desse lado de cá o peso dele em Júpiter. De novo, peso igual a massa vezes gravidade, professor? Isso. Qual é a massa dele? Davi, cara, é 100. Isso, 100. Não confunda. Agora o G, seja organizado. Esse lado aqui era para a Terra e esse aqui é para Júpiter, né? Isso. Qual é o G de Júpiter? Davi, cara, é 25, né? Isso. Deixa eu botar aqui o T de Terra e um J de Júpiter para você não se confundir. Tá bom, professor. E agora, quanto é 100 vezes 25? 2.500, professor? Isso, 2.500 newtons. Então, resposta aqui, 2.500 newtons em Júpiter. Tá legal? Perfeito, pessoal? Bom, cansei. Essa deu para cansar, né, professor? Deu sim. Essa aula de hoje, tô preso no microfone. Essa aula de hoje fica por aqui. Espero que ela tenha te ajudado de alguma forma. E se isso aconteceu, não deixa de se inscrever no canal, fazer uma divulgação do Física 2.0. Olha, esse boca a boca que vocês estão fazendo e essa força que vocês estão me dando aqui é muito importante. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.